respeito da questão da consciência, né, nós enveredamos aí pelos caminhos da literatura, é claro, né, e acabamos aí caindo no romance Ana Karenina, do Tolstói, que eu sei que vocês gostam muito, né? Eu sei que o Tolstói, tanto quanto Dostoiévski, tem aí um público extremamente fiel, né? Eu próprio gosto muito de ler o Tolstói. Bom, e aí, revendo, né, o romance, revendo as minhas anotações, né, eu percebi então que realmente essa questão de como o Tolstói trabalha, né, a consciência individual é impressionante, né? E é impressionante não só pelo estilo, né, literário dele, mas quem já leu o romance sabe disso, quer dizer, a maneira como ele mostra a fragmentação da personalidade da Ana Karenina é uma das páginas, sem dúvida, de análise psicológica, uma das páginas melhores que existem na literatura universal. Quer dizer, a forma como a Ana vai, então, gradativamente, né, afundando psicologicamente, né, perdendo a sua própria consciência, né, chegando, inclusive, ao ponto de olhar para um espelho e não reconhecer a si mesma. E todas as consequências disso, né, não vou ficar aqui comentando para não contar o final do romance para vocês. E, ao mesmo tempo, claro, a construção da autoconsciência, né, do outro protagonista do romance. Porque vocês sabem que o Ana Karenina é formado por duas histórias que correm de maneira paralela. Né? Quer dizer, nós temos a Ana Karenina e temos o Lievin. Né? E esses dois personagens, né, eles caminham no romance de maneira paralela. Eles se encontram uma única vez durante todo o romance. Mas eles funcionam como opostos cujas narrativas dialogam entre si. Quer dizer, o próprio Lievin seria como que um alter ego do Tolstói. Né? Ele apresenta todas as dúvidas existenciais, algumas das crises existenciais, né, pelas quais o próprio Tolstói passou. E então, esses dois personagens caminhando paralelamente, né, um vai tendo a sua consciência cada vez mais fragmentada, cada vez mais destruída, que é a Ana Karenina. Né? E o outro não, quer dizer, o Lievin vai exatamente no sentido contrário. Né? Ele vai gradativamente ganhando mais autoconsciência. Né? Ele vai cada vez mais conhecendo a si próprio, né? Entendendo como a realidade funciona, né? Entendendo qual o seu papel, né, na sociedade em que ele vive, no momento histórico em que ele vive, né? Qual o seu papel como pessoa, como indivíduo. Né? Até então, um monólogo final do Lievin que é realmente impressionante e que sintetiza muitas das buscas existenciais do próprio Tolstói. Algumas buscas, inclusive, que o Tolstói passou a vida inteira tentando aí, resolver, digamos, né? E de maneira infrutífera. Né? Eu sempre recomendo para os meus alunos, aqueles que querem conhecer um pouco da personalidade do Tolstói, precisam ler aquele famoso ensaio, né, do Berlin, que se chama O Ouriço e a Raposa. Né? Também tem uma outra tradução no Brasil que chama-se O Porco-Espinho e a Raposa. Né? Ali o Berlin mostra muito bem, né, toda essa dicotomia que o Tolstói experimentou durante toda a sua vida
e que ele na verdade nunca conseguiu resolver, né? Nunca conseguiu resolver. Inclusive é por esse motivo que o Berlin acha que o Tolstói é o grande, se não o grande, pelo menos um dos maiores escritores trágicos que nós temos, né? Agora, o que é uma pena é que a gente não tenha traduzido, né, em língua portuguesa os diários do Tolstói, né, que são impressionantes. Eu tive a oportunidade de ler aí algumas coletâneas desses diários, desculpem. E olha, a maneira como o Tolstói rasga o próprio coração diante do leitor, como ele relata de forma minuciosa as questões a respeito das quais ele pensa, o seu drama pessoal, a sua relação em família, a sua relação com a sociedade russa, com outros escritores. Olha, é uma das obras mais incríveis que existem. E são vários volumes, né? Mas, infelizmente, em língua portuguesa nós não temos nada traduzido, nada, né? Nada. A gente tem, claro, acesso aí à ficção dele, né? Temos aí acesso a alguns ensaios em que ele trata sobre o papel da arte e de algumas questões aí religiosas, né? Mas esses diários, eles são impressionantes, né? Eu recomendo, se vocês lerem aí em espanhol, em inglês, né? Ou quem sabe até em russo, vocês procurem esses textos, porque eles são uma das melhores amostras, né, de como funciona a mente de um escritor interessado em desvendar, né, o seu próprio enigma, né, interessado em dialogar de maneira franca, aberta, clara, consigo mesmo. E, claro, a literatura dele é reflexo, né, dessa profunda sinceridade que ele mantém nos seus romances, né? E tanto é porque assim, muitos críticos dizem que a obra dele é praticamente autobiográfica, né? Quer dizer, nós não temos aí como avaliar se essa afirmação é realmente verdadeira, né? Agora, vocês sabem, a literatura, em grande medida, ela é, de alguma forma, sempre autobiográfica, né? E se nós pudéssemos ler os diários do Tolstói, talvez, né, a gente pudesse, então, também chegar a essa conclusão. Mas as coisas gradativamente estão mudando. Eu disse num vídeo aí há alguns dias para vocês que hoje, por exemplo, em Portugal, vocês encontram 2 traduções feitas diretamente do russo, né, por tradutores portugueses. Então vocês vejam que assim, aquele pequeno país na Europa, né, ao qual a gente deve tanto, não é mesmo? Quer dizer, eles têm feito um trabalho admirável de tradução.